Ok. Conseguem ver o meu ecrã? Ok, perfeito. Eu hoje vou falar sobre segurança online para wikimedistas. A ideia é dar-vos umas noções básicas de medidas de segurança que podem tomar enquanto editores da Wikipédia e não só da Wikipédia. Ahm, Vou começar por me apresentar, muito brevemente. Eu chamo-me Rita Duarte, sou socióloga, sou de Lisboa, sou portuguesa. Trabalho na área da tecnologia, trabalho com UX Research Operations. Muito resumidamente, o que eu faço é apoio à investigação. Eu trabalho numa editora e nós investigamos o comportamento dos nossos utilizadores e eu estou na parte em que lido com questões de privacidade, dos dados dos utilizadores com quem nós trabalhamos. É uma parte bastante importante do meu trabalho e também daí o meu interesse nesta questão da privacidade e da proteção de dados. Edito na Wikipédia desde 2021, com as Wiki-editoras LX, e sou parte do Advisory Board das Wiki-editoras. Um, uma coisa antes de começar, eu não vos consigo ver neste momento porque eu só estou a usar um monitor. Eu ia pedir que dúvidas que Rita, vocês tenham. Sim? desculpa te interromper, é porque a gente Diz, está diz, diz. falando aqui no chat que a gente não consegue ver a tua tela. A gente só vê Não. um aviso, tem uma faixa dizendo que you are sharing your entire screen, e aí tinha Ok, um não sei. stop sharing ali, mas a gente não estava conseguindo ver a apresentação. Ok, obrigada pelo aviso. Não sei porque é que não estou a conseguir partilhar. Agora De conseguem novo, ver? tá aparecendo a mesma coisa. Chatice, não sei porque é que isto está a acontecer. Se quiser enviar o link da apresentação, eu posso fazer por aqui também. Se calhar é melhor, eu não sei porque é que isto não está, porque é que isto não está a dar. E tem se tentar selecionar só a partilha da janela da apresentação? É o que eu faço normalmente, eu não sei porque é que. Estava a dizer que estavas a partilhar the entire screen. Hum, Deixa-me ver. O Éder está a sugerir que também talvez por conta das duas telas. Pois, eu acho que é por causa disso. É mais fácil, o meu Mac não está a deixar, não sei porquê. Eu vou mandar o link. Um, eu ponho aqui no chat, não há problema. Até eu quero que vocês tenham acesso ao link, portanto eu partilho aqui e se vocês não se importarem de fazer vocês o screen share, por favor. Obrigado, vou compartilhar já. Porque para eu resolver isto, eu ia ter que ir às conexões de sistema e ia ficar aqui imenso tempo, então é melhor, é mais fácil assim. Obrigada, Lucas. Nada. Pronto, eu vou ter é que te pedir de vez em quando para avançar com a apresentação. Mas pronto, já me apresentei, portanto, aqui o slide a seguir é um bocadinho sobre mim. Podes avançar. Pronto, resumidamente, trabalho na área da tecnologia, edito com a editora, faço parte do Advisory Board das Wiki-editoras LX. E agora, o slide seguinte, eu quero falar um bocadinho sobre nós, sobre as Wiki-editoras, para quem não conhecer. Nós somos um grupo feminista de editoras e editores da Wikipédia e de outros projetos da Wikimédia e dedicamos a combater as disparidades que existem na visibilidade e na representatividade naquela que é a maior enciclopédia digital do mundo, e vocês conhecem-na. Regimos por valores decoloniais, antirracistas, anticapacitistas e antidiscriminação de pessoas LGBT. E nós visamos não só aumentar a visibilidade dessas pessoas, pessoas de relevo e pessoas que merecem estar na Wikipédia e que não estão. Queremos aumentar a visibilidade dessas pessoas, mas também queremos capacitar essas pessoas para elas próprias editarem na Wikipédia. Ou seja, é um bocadinho, tanto do ponto de vista do editor, queremos que mais mulheres editem, mais pessoas LGBT editem, mais pessoas racializadas editem, como queremos que haja mais conteúdo sobre estas pessoas na Wikipédia em português. Ecrã seguinte. Muito resumidamente, os objetivos. O tema da segurança digital tem mesmo muito material. Eu tentei comprimir ao máximo, mas há muito conteúdo sobre o assunto. Para além da apresentação e dos objetivos, claro, quero falar um bocadinho da relevância desta questão da segurança e porquê agora, porque é que surgiu agora.
Eu vou falar muito sobre dados pessoais e sobre dados privados, portanto, é importante também entendermos aqui as definições, o que é que entendemos por dados pessoais. Um, Quero introduzir algumas boas práticas da segurança digital, do ponto de vista do editor, mas eu acho que isto não é apenas para quem edita, porque não existem boas práticas numa plataforma. As boas práticas de segurança são sempre em relação a toda a nossa vida online. Porque a partir do momento em que a nossa utilização de uma plataforma é fragilizada, tudo o resto fica comprometido. Portanto, é para editores, mas também é para toda a gente. Eu acho que isso pode aplicar a toda a gente. Depois quero falar um bocadinho sobre o phishing e afunilar um bocadinho para essa questão do phishing, porque é uma das formas de fuga de dados mais comum e uma das razões mais comuns porque dados privados acabam por ser expostos e contas são comprometidas. Como somos um grupo de mulheres e um grupo feminista, também quero dar algumas dicas para ativistas e para quem edita sobre tópicos mais sensíveis ou controversos na Wikipédia. E por fim, quero abrir um bocadinho o espaço à discussão, para haver debate, para haver perguntas. Portanto, também vai haver aqui um espaço para a conversa. Slide seguinte, por favor. Então, objetivos. Como eu estava a dizer, o meu objetivo principal é criar aqui um espaço de conversa sobre privacidade, sobre dados pessoais e sobre cibersegurança. Quero dar-vos ferramentas para se protegerem online e aviso já que eu sei por experiência que falar sobre cibersegurança às vezes parece que é muita informação e muita coisa para fazer, mas eu vejo isto como vários passos que podemos medir e vamos criando barreiras. E é um processo, não é uma coisa, não há um momento em que está tudo feito e acabou, é um processo que podemos implementar aos poucos e também com o apoio da comunidade. Como eu estava a dizer, refere-se a editar na Wikipédia, mas não só, porque as práticas de segurança digital aplicam-se a toda a nossa vida online e neste momento a nossa vida acontece muito online, portanto é muito transversal. E vamos falar em duas principais dimensões. Prevenir que as vossas contas sejam comprometidas, ou seja, que alguém entre na nossa conta indevidamente, mas também preservar a nossa privacidade, porque e são coisas diferentes, parece que é a mesma coisa, mas é diferente, porque vocês podem fazer tudo certinho e nós vamos entender o que é que entendemos por tudo certinho, e mesmo assim, inadvertidamente, revelarem a vossa identidade. E se houver uma campanha por alguma razão de assédio, porque falam de algum tópico que é mais controverso, ou porque são pessoas de grupos mais discriminados, mais marginalizados, mesmo que façam tudo bem, basta saberem quem vocês são para se pôr um bocadinho mais em risco. Portanto, são duas coisas que têm de estar lado a lado e que não é. Isto é uma coisa muito importante, que não é apenas um esforço individual, estamos a falar de um esforço comunitário. Porque eu posso fazer tudo bem, mas se a pessoa com quem eu edito, ou se o coletivo ao qual eu pertenço, não tem boas práticas de privacidade, a minha identidade também está comprometida e vice-versa. Portanto, isto é um esforço sem dúvida coletivo e não há aqui. Eu não quero que saia daqui uma abordagem culpabilizante de vocês é que não tiveram cuidado suficiente. Isto é uma responsabilidade de toda a gente. Vou ao slide seguinte. E porquê é que precisamos falar de segurança? Isto, se calhar, para alguns de vocês parece bastante evidente, porque é que é um tópico importante, mas de qualquer das maneiras eu quero apresentar algumas razões. Contas comprometidas podem ser usadas para vandalismo ou para desinformação e pessoas que editam muito têm muita credibilidade dentro da Wikipédia e por essa razão às vezes podem ser mais alvo das suas contas serem comprometidas para depois alguém fazer edições ou espalhar desinformação em nome de uma conta que já tem bastante presença. Isto é um risco, não é para vos assustar, obviamente, há medidas que se podem tomar, mas é um risco que existe. Um acesso indevido a uma conta pode expor a nossa identidade real e que nós, dependendo do caso, podemos não querer podemos escolher que a nossa identidade não seja revelada e que podemos querer ter um uso mais ou menos anónimo da Wikipédia. Perder totalmente o acesso à conta, obviamente, significa perder anos de contribuições, sobretudo para pessoas que já editam há muito tempo, é muito trabalho perdido. E aqui, mais uma vez, em relação a mulheres e pessoas que editam sobre temas sensíveis e outras pessoas marginalizadas, há vários relatórios que reportam que existe hostilidade tanto dentro e fora da comunidade a estas pessoas e, portanto, existe uma necessidade de haver um cuidado mais redobrado para mantermos a nossa privacidade e mesmo a nossa segurança, dentro e fora das redes.
E no slide a seguir, eu vou falar um bocadinho sobre, só para dar um exemplo, um bocadinho, porque eu achei inspirador de certa maneira. Ela fez aqui uma limonada com os limões que lhe foram dados. Eu não sei se vocês conhecem a Emily Temple Woods. Ela é editora na Wikipédia desde os 12 anos e ela foca-se em mulheres na ciência e na medicina. E ela identificou mais de 4 mil mulheres na ciência, que são cientistas e que não têm representação na Wikipédia em inglês, e fez da sua missão criar artigos sobre mulheres na ciência e na medicina. Por estar a falar sobre este tópico, que, na minha opinião, até é uma pessoa, nem é sequer um tópico tão controverso, mulheres na ciência, mas bastou isso para ela se tornar alvo de assédio online recorrente e recebeu vários e-mails no seu e-mail pessoal ameaçadores, com conteúdo misógino, e a reação dela foi o quê? Para cada mensagem abusiva que eu receber, eu vou criar mais um artigo. Ou seja, ela pensou, cada vez que eu for atacada, eu só vou criar mais conteúdo sobre mulheres e isso me vai motivar mais a fazer o meu trabalho. Eu espero que nenhum de nós tenha que chegar a este ponto em que uma situação de abuso e de perseguição nos leva a trabalhar mais. Eu acho que não temos que chegar aqui, mas acho que é uma história interessante e que mostra que, de facto, este tipo de assédio pode acontecer. De seguida, eu quero dar-vos algumas noções e, mais uma vez, como isto é muito conteúdo, se vocês tiverem dúvidas, tomem nota e eu depois, no final, eu respondo, porque eu sei que isto é muita informação. Eu vou estar a falar aqui muito sobre dados pessoais, dados identificáveis, mas é importante termos um entendimento comum do que é que eu quero dizer com dados. Estas definições que eu estou a usar são as do RGPD. Para quem não conhece, o RGPD é o Regulamento Global de Proteção de Dados da União Europeia, portanto, é obrigatório para países membros da União Europeia. Noutros países, como no Brasil, nos Estados Unidos, existem leis de privacidade que têm conceitos semelhantes, ou seja, não é exclusiva à União Europeia, mas muitas empresas, como o RGPD é bastante rígido, no sentido em que é muito protetor dos dados pessoais. Obrigada, Lucas, por ires colocando os verbetes. Como o RGPD é bastante protetor dos dados, é usado muitas vezes como standard mesmo a nível empresarial, ou seja, mesmo uma empresa que não esteja sediada na Europa, que esteja uma empresa americana, uma empresa indiana, usa o RGPD como standard porque acaba por ser uma maneira de assegurar que os dados são protegidos para toda a gente. O que é que eu entendo por dados pessoais? Portanto, ao longo da sessão, quando eu falar em dados pessoais, estamos a falar em dados mais evidentes. Nomes, endereços de e-mail, morada, números de telefone, rostos. Por exemplo, neste momento está aqui um dado pessoal meu, está aqui o meu Rita Duarte e está a minha cara. Números de identificação pessoal, número de passaporte, número de BI, carta de condução. Mas há aqui uma outra nuance que eu acho que é a mais complicada, que são os dados identificáveis. E é aqui que às vezes é um bocadinho mais uma ratoeira do que se calhar o nosso nome, que é mais evidente que é um dado pessoal. São dados em que existe a possibilidade de identificar alguém. E eu vou-vos dar um exemplo do meu trabalho. Eu trabalho numa editora científica, trabalho com cientistas. E nós entrevistamos muitas vezes a pessoas que estão no mundo académico. A minha gata já faz a sua primeira presença, vocês vão vê-la muitas vezes aqui. Ela sempre que ouve a minha voz vem para o meu colo. Pronto, onde é que eu ia? Que eu trabalho muito com cientistas e nós entrevistamos cientistas. E nós pedimos às pessoas para proteger a privacidade das pessoas com quem estamos a falar, até porque às vezes vão estar a reclamar da empresa e têm medo de ficar prejudicados, para disfarçarem o nome e o rosto. No entanto, se for, imaginemos, é um estudante de doutoramento da Nigéria que estuda em Kinshasa e estuda formações geológicas numa região específica. O nome dele pode estar tapado, o rosto pode estar esbatido, mas é um tópico tão nicho e é uma pessoa que estuda uma coisa tão específica e não há assim tantas pessoas na academia naquela área que eu, em 3 segundos, vou ao Google e percebo quem é aquela pessoa. Isto pode não ser arriscado, pode não haver problema. Nós existimos online e nós às vezes temos de expor a nossa identidade, faz parte, mas dependendo do risco e dependendo da situação, sabemos que existem dados também identificáveis, pode-nos ajudar a avaliar o risco cada vez que estamos online. E vai depender muito caso a caso. E de seguida, eu quero falar de dados sensíveis no slide seguinte, e estes são os mais delicados,
Revelam características como orientação sexual, religião, filiação política ou sindical, dados genéticos ou biométricos, impressões digitais. Agora está muito na moda nós mandamos o nosso ADN para sabermos a nossa origem étnica, racial. Estamos a dar dados sensíveis a uma empresa, podem fazê-lo, mas é importante saber que são dados sensíveis, estamos a dar. Questões de saúde, de ciência, não é proibido pedir estes dados, nem tratar estes dados de maneira nenhuma, mas têm que ser tratados com particular cuidado, porque são dados que vulnerabilizam a pessoa. Portanto, o conselho que eu dou é usá-los só quando é mesmo necessário, precisam mesmo destes dados, só quando há consentimento explícito da pessoa que o está a providenciar, e mantê-los apenas quando são necessários e dar sempre a opção da pessoa pedir para ser esquecida. Isto é sempre verdade com quaisquer dados pessoais, na verdade, mas sobretudo com dados sensíveis. E eu digo isto não só como editores da Wikipédia, mas como organizadores de eventos que nós todos, ou muitos de nós somos, porque nós fazemos parte de coletivos, fazemos conferências, fazemos editatonas, no caso das Wiki-editoras, e muitas vezes, para podermos acomodar as pessoas, perguntamos esses dados, e ainda bem, porque é uma forma de garantir a equidade, mas temos de ter em conta que estamos a pedir dados que potencialmente vulnerabilizam o utilizador, portanto, se calhar usamos-los só enquanto eles forem precisos para aquele evento e depois apagamos. Ou damos a opção à pessoa de, a qualquer momento, avisem-me que eu apague esses dados, porque assim garantimos que estamos a proteger dados que são de cariz sensível. Seguida, podias passar para a slide a seguir. Eu, antes de começar aqui com as boas práticas, queria fazer-vos uma pergunta. Vocês sabem quais é que são as palavras-passe, as passwords mais utilizadas? Alguém tem uma ideia? Podem pôr no chat ou interromper. É a palavra password. É. A palavra password, QWERTY, também é muito usado. A sequência de números 1, 2, 3, 4, 5, 6. É verdade. E a palavra admin também é muito usada. E são mesmo, estão no pódio, tipo medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, são assim as coisas mais evidentes do mundo. E a nível da nossa. São muito fáceis de adivinhar e como são muito comuns, quem quiser entrar é a primeira coisa que eles vão experimentar. Portanto, é muito importante criar uma palavra passe forte. Vocês, quando criam palavras-passe, quando criam uma conta nova, normalmente o próprio site já vos obriga a fazê-lo, mas nem sempre, porque senão não eram assim tão comuns. Deve ser longa, deve ter pelo menos uma letra maiúscula, um número ou um caractere especial. E este segundo ponto normalmente é o que as pessoas me começam a. Sim, senha forte, 1, 2, 3, 4, 5. Este segundo ponto, normalmente é aquele que as pessoas me reviram um bocadinho os olhos, que é não reutilizar palavras-passe. E eu sei que é uma chatice, mas é importante não reutilizar, porque a palavra-passe que vocês usaram uma vez para comprar um par de calças na H&M, se vocês usaram para o vosso e-mail, se houver uma fuga de dados na H&M, eu estou a dizer H&M, nada contra eles, mas se houver uma fuga de dados aí, o vosso e-mail vai estar comprometido automaticamente, porque essas fugas de dados, esse roubo de dados acontece precisamente para ir ao máximo de sites possível. Portanto, não reutilizar palavras-passe e mudá-las de tempos em tempos. Por mais chato que seja, é realmente importante. E para facilitar isto, o que eu aconselho sempre é usar um gestor de palavras-passe. Já há gestores gratuitos. Há alguns navegadores que têm, há alguns navegadores que já têm a palavra-passe integrada, o gestor integrado. O Firefox tem um bastante bom. Vocês não têm que instalar um extra, basta usarem mesmo do navegador e ele é seguro o suficiente. Há uns mais seguros. Existe o Bitwarden, posso escrever aqui. Existe outro chamado Keys. A Apple e a Samsung também têm o próprio, no próprio sistema tem o próprio gestor, e nem todos são pagos, alguns são gratuitos e a versão gratuita já é bastante completa. Para além disso, nas definições da vossa conta da Wikipédia, uma coisa que vocês podem fazer é definir de maneira só enviar a mensagem de início da palavra passe, se tiverem o vosso correio eletrónico e o vosso nome de utilizador. Esta é uma maneira de fazer um passo extra para ser mais difícil alguém pedir para fazer reset
à palavra passe, porque às vezes nós temos uma boa palavra passe, mas muito facilmente alguém pede para criar uma nova e esta opção existe na vossa conta. E por último, sempre que possível, utilizar a identificação de 2 fatores, que é um passo extra, que é vocês põem o vosso nome do utilizador, a vossa palavra passe, e há um terceiro passo em que mandam um SMS para o vosso número de telefone, ou se não quiserem dar o vosso número, existem aplicações de acreditação. Por exemplo, a Google tem uma, que é o Google Authenticator, e alguns destes gestores de palavra passe também têm, em que eles geram códigos, estão constantemente a gerar códigos, e vocês podem inserir esse código na página onde vocês estão a tentar entrar. Isto é para quem não quer estar a dar o número de telefone, porque podem, por questões de privacidade, precisamente, podem não querer. Seguida, para o slide seguinte. E esta parte é especificamente para a Wikipédia. Sim, o SMS é menos seguro, eu concordo. Eu acho que o ideal é mesmo usar uma aplicação de autenticação. Apesar de ser mais uma app no vosso telemóvel, é bastante mais seguro. E a Google tem uma bastante boa, é a que eu uso pessoalmente. No caso da Wikipedia em particular, editar com login protege a vossa identidade. Portanto, o ideal é editar com login, porque sem login o endereço de IP torna-se visível e, como eu já referi, não é um dado pessoal, mas é um dado identificável. É possível identificar-vos ou começar a identificar-vos através do IP. E fazendo a ressalva que a Wikipedia em português nem sequer permite criar artigos anonimamente. Temos de ter utilizador por causa de utilizações abusivas. Portanto, essa ressalva já existe na própria Wikipédia, mas em alguns casos, pois, é isso. Algumas Wikipédias permitem a edição anónima e isso acaba por expor o próprio utilizador. Portanto, o ideal é mesmo ter login. Usar um nome do utilizador único, que não seja facilmente identificável, isso também é importante. E eu não digo só único no sentido em que não tem o vosso nome, que seja uma palavra que não tenha relação ao nosso nome, mas também que não seja algo que vocês usam noutros sites, porque às vezes nós usamos o mesmo utilizador em vários sites e idealmente é um único só mesmo para aquilo e que é anónimo. E se não é tarde, por acaso de vocês terem criado um nome de utilizador que tenha o vosso nome ou que vocês já usem noutro sítio, podem pedir a renomeação da conta e é bastante fácil. Eu fiz isso. Eu confesso que eu, quando entrei na Wikipédia, o meu utilizador era assim a coisa mais óbvia do mundo, era o meu nome pessoal. E eu, entretanto, preenchi o formulário, acho que foi no próprio dia. O link do formulário está na apresentação, mas eu vou deixá-lo no chat, sim. É uma boa ideia. Vou só fazer aqui copy-paste. É no próprio dia. Portanto, costuma ser bastante fácil. No que toca a VPN, para quem não sabe o que é um VPN, um protocolo, uma aplicação que disfarça a vossa presença online, disfarça a vossa localização e o vosso endereço de IP. Na maior parte dos casos não é permitido editar com VPN na Wikipédia, por uma questão de prevenir usos abusivos, mais uma vez. É possível pedir uma exceção, mas tem de ser justificada. Portanto, isto já é uma questão mais avançada. É possível, mas, regra geral, não é permitido. Mas podem usar VPN para tudo o resto. Ou seja, não usam para editar na Wikipédia, mas usam para o resto da vossa presença online e isso já ajuda bastante. Slide seguinte. Isto é só uma dica. E também porque eu gosto imenso deste cómic. Portanto, eu quis partilhar. Que é, quem não queira ou não goste de usar gestores de password, uma coisa que funciona é criarem frases. Eu sei que há sites que têm limite de caracteres, mas podem só criar tipo a minha gata tem 7 vidas e a minha password para o meu endereço de e-mail é a minha gata tem 7 vidas, mesmo com maiúscula e com pontuação, com ponto final, com espaços. Vai ser muito mais fácil de eu lembrar-me, porque é uma frase. E vai ser mais fácil associarem a frase ao site. Tipo, para o e-mail, a minha gata tem 7 vidas. Para o Instagram, gosto de chicletes de mentol. Sei lá, estou a inventar. E falem que é divertido estarem a inventar frases. E é mais fácil para vocês se lembrarem e é muito mais difícil para um sistema conseguir desencriptar uma frase completa com pontuação do que uma palavra só, mesmo que tenha números e letras pelo meio. Mas pronto, isto foi só uma desculpa para pôr aqui este cómic, na verdade.
Eu, de seguida, quero falar um bocadinho sobre phishing. Porquê? Porque hoje em dia muita gente, na verdade, já tem uma password com alguma qualidade, mas a esmagadora maioria das fugas de dados não são porque alguém adivinhou a vossa password, foi porque vocês deram os vossos dados a alguém. E mesmo legalmente é mais difícil hum, defender-nos. Portanto, a toque da vossa presença online, a maioria dos casos em que os vossos dados são roubados é através de phishing. Isto pode acontecer por e-mail, por mensagem privada, por mensagem de SMS, ou mesmo por chamada, que é uma coisa que nem toda a gente sabe, mas pode haver ataques phishing por chamada. E agora com a inteligência artificial é muito fácil fazer uma voz que não pareça robótica. Slide seguinte. E alguém podia passar para o. Não sei se o Lucas está aí. Obrigada, Lucas. Isto, mais uma vez, não é para vos alarmar, mas eu não sei se vocês conhecem a Heritage Foundation. Alguém aqui conhece? Pronto, para quem não conhecer, é um think tank, é um grupo de pensadores e de políticos, de pessoas envolvidas na política, hiperconservador, autoritário, e que estão envolvidos no regime do Donald Trump. Algumas dessas pessoas estão mesmo no executivo do Donald Trump. E há relativamente pouco tempo, no início deste ano, foram revelados documentos em como eles tinham planos de revelar a identidade de alguns editores da Wikipédia. E eles queriam revelar particularmente de pessoas que editavam sobre a Palestina, sobre a questão da Palestina, ativistas palestinianos, sobre a questão em Gaza, era mesmo uma campanha de assédio a utilizadores da Wikipédia, editores da Wikipédia. E porquê é que eu estou a falar sobre isto agora? Porque a intenção que foi revelada nesses documentos era revelar a identidade destas pessoas através de campanhas de phishing, em que, descobrindo o endereço de e-mail do editor ou mesmo mandando mensagem pela Wikipédia, era possível, é possível descobrir a identidade e fazer doxing, que é revelar moradas, revelar dados pessoais, assédio, etc. É claro que isto é só para pessoas que, normalmente as pessoas que são alvo deste tipo de ataques são editores já bastante avançados, com um histórico de grandes edições e que edita sobre temas controversos, como é a questão do Médio Oriente, mas é algo que acontece e que eu acho que toda a gente deve ter cuidado com o phishing, mas particularmente para editores e para editores que falam sobre questões mais fraturantes é muito importante. Podias passar para o slide seguinte, por favor. E portanto eu queria dar-vos aqui algumas dicas de como identificar uma mensagem de phishing. Vocês veem aqui vários pontos, mas eu acho que há um elemento central que é a dimensão emocional, é o apelo à emoção. A principal característica de um e-mail fraudulento é dar-vos um sentido de urgência, seja pelo bom ou pelo mau, que convida a não refletir muito criticamente sobre o conteúdo da mensagem. Ou seja, tens uma dívida, tens uma multa para pagar, tens uma promoção incrível, tem que ser pago até para a semana que vem. Este desconto maravilhoso acaba no dia 20, portanto aproveita já. E é uma coisa que nos dá um sentido de urgência e dá-nos seja no bom ou no mau sentido, dá-nos um sentido de tem que agir. E essa é a principal característica destas mensagens. E eu estou a falar de e-mails, mas não são só e-mails, pode ser qualquer outra via. Há a questão dos erros ortográficos ou gramaticais, é cada vez menos comum, porque, sobretudo com a geração de texto por AI, é muito fácil criar uma mensagem que está realmente bem escrita. Mas pode acontecer, sobretudo no endereço de e-mail, às vezes há pequenos erros que fazem com que o e-mail pareça da empresa, mas não é, porque é só uma troca de letras. São e-mails que normalmente pedem informações pessoais ou levam-nos a outro sítio onde nos pedem informações pessoais. E muito na base, como eu estava a dizer, da chamada de ação. E, por outro lado, existem boas práticas de como prevenir e-mails fraudulentos, que seria no slide seguinte. Que o remetente é reconhecível, a saudação é personalizada, nós percebemos que é connosco, é Olá Rita e não só caro utilizador. E a chamada de ação é clara e não é preciso fazer nada a partir da mensagem. No entanto, vocês vão reparar que eu pus aqui um asterisco. Porquê? Porque às vezes as próprias empresas e os próprios
organizações não seguem estas boas práticas e mandam e-mails que são legítimos, mas que poderiam não ser. E isto cria aqui uma entropia desnecessária. Podias ir ao slide de trás. Desculpa, não, para trás, um para trás. Onde é que ele está? Aí. Isto era um bocadinho o exercício que eu queria fazer convosco. Isto é uma captura de ecrã. Tudo bem, Lucas. É uma captura de ecrã do e-mail que eu recebi. E digam-me o que é que vocês fariam no meu lugar, se vocês recebessem este e-mail. O que é que seria, o que é que vocês acham? Olham para aqui, identificam alguma coisa potencial, problemática, acham que seria de confiança, acham que não seriam? Digam-me o que é que vocês acham. Eu posso, eu posso dar aqui algumas pistas, se vos interessar. Por exemplo, começa com só olá. Não diz olá Rita, diz olá. Exatamente. Um, sim, há a questão do endereço de e-mail que eu não pus aqui. Tem uma chamada de ação, que é saber mais. Tem exatamente, há questões aqui de design. Tem uma promoção, é uma boa notícia. Eu tenho dados ilimitados por 27 € por mês, o que é bastante barato em Portugal, pelo menos. Esta parte eu não incluí, mas havia uma data até à qual eu tinha de aderir à promoção. Vocês mais ou menos, sim, não confiar em design mal feito. Eu acho que vou ser processada pela Vodafone, mas este e-mail era verdadeiro. E o que é que eu fiz? Eu recebi isto e o endereço de e-mail era @vodafone.pt, o que já me inspirou alguma confiança, apesar destas questões todas que vocês apontaram. O que é que eu fiz? Não fiz nada em relação a este e-mail, não mexi em nada, não carreguei em link nenhum. Fui à minha conta de utilizador da Vodafone e vi se essa promoção existia mesmo para mim. E de facto estava lá. E eu aderi à promoção a partir do site da Vodafone e não a partir do e-mail. E o conselho que eu vos dou sempre é, sempre que o e-mail vos mandar fazer uma coisa, seja fraudulenta ou não, seja suspeita ou não façam nada. Faz conta que é uma carta que alguém escreveu com uma caneta e que vocês receberam por correio. Tipo, eu nunca faço nada a partir do e-mail. Eu vou diretamente ao site e vejo se a proposta que me foi feita ou o aviso está lá. E se não estiver lá, podem também telefonar ao apoio ao cliente no número que vos dão no site, não no número que vos dão no e-mail, ou mandar e-mail ao apoio ao cliente com o e-mail que vos dão no site e não com o vosso. E agir sempre a partir diretamente da empresa. Não comuniquem com a empresa através da mensagem que vos foi mandada. Ah, isto é relevante por duas razões. Porque o facto das empresas, às vezes, elas próprias não terem boas práticas, torna a comunicação torna-nos mais vulneráveis ao phishing, porque às vezes é verdade, outras vezes não é, mas também enquanto organizadores de eventos e enquanto coletivos, porque nós também mandamos e-mails aos membros e membras dos nossos coletivos em que pedimos para eles fazerem coisas e temos de ter atenção à maneira como fazemos também, precisamente para não criar situações de vulnerabilidade. Podes ir para a slide seguinte, por favor? Flávia, eu uma vez, esta foi o meu favorito, eu recebi uma chamada a dizer que eu ia presa daqui a uma semana e que para carregar a tecla 1 para falar com a polícia. E eu fiquei a pensar, imaginem o que seria o processo de alguém ir preso implicar carregar numa tecla e falar com o call center, era incrível. Mas pronto, isto é só uma parte. Porque isto são casos muito evidentes. Mas nos últimos anos as estratégias de phishing são mais sofisticadas, não são Rita, tu vais presa. Isto aqui é assim, pronto, não é? As estratégias são cada vez mais sofisticadas e podemos receber e-mails, por exemplo, e-mails sobre encomendas que vamos receber por correio. Estatisticamente, nós estamos à espera de uma encomenda. Eu, pelo menos, se eu receber uma mensagem e dizer a tua encomenda ficou presa na alfândega, eu se calhar vou acreditar, porque eu faço muitas compras online. Portanto, as estratégias são mais sofisticadas e, em particular, existe um fenómeno que é o spear phishing, em que o alvo é individualizado. Com a tecnologia atual e com as redes sociais, é muito fácil saber quem nós somos. Tipo, se vocês forem ao meu LinkedIn,
Vocês sabem que eu sou a Rita Duarte, que trabalho nesta empresa, que estou empregada nesta empresa desde o ano X, que a empresa neste momento teve um problema em Y e poderão facilmente fazer-se passar pelos recursos humanos do sítio onde eu trabalho e dizer, cara Rita Duarte, já é uma coisa personalizada, estamos a falar-te da tua empresa, está-se a passar coisa X, carrega neste link para Y. E isto é comum, sobretudo quando há campanhas mesmo de assédio a pessoas em particular, em que o phishing já deixa de ser aquela coisa muito global e muito não identificada e com design estranho e passa a ser uma coisa que parece bastante verdade e que é muito fácil cairmos. E aplica-se um bocadinho aquele princípio que eu vos disse do e-mail que eu recebi da Vodafone, que é não façam nada lá, imaginemos que recebem um e-mail dos recursos humanos da vossa empresa. Vão falar diretamente com os recursos humanos e perguntem se é verdade. E reportem sempre, na dúvida, reportar. Eu, durante muito tempo, achava que reportar chamadas, SMS, e-mails fraudulentos era uma perda de tempo, mas eu aprendi recentemente que reportar ensina o algoritmo a entender os padrões que estas mensagens utilizam e vai ficando o algoritmo para identificar e para filtrar automaticamente estas mensagens vai ficando cada vez mais sofisticado e, portanto, quanto mais reportarem, melhor fica o sistema a identificar este tipo de mensagens e, para além disso, está a pôr o ónus da responsabilidade na empresa e não em vocês. Ou seja, esta mensagem da Vodafone, por exemplo, quem tem a responsabilidade de garantir que aquilo não é fraudulento não sou eu, é a empresa que me enviou a mensagem. E se pessoas suficientes reportarem e disserem, olhem, tu mandaste um e-mail que eu não tenho certeza se isto é verdade ou não, eventualmente eles vão ter que mostrar ao teu servidor de e-mail, à Google, à Microsoft, que não, isto é mesmo verdade, e isto põe um bocadinho o ónus da prova também no outro, porque, como eu estava a dizer inicialmente, isto não é uma questão de culpa individual, é uma responsabilidade das empresas e das próprias instituições. De seguida, podias passar para o tópico seguinte, e isto agora só é mais são recursos extra, no que toca a ativistas e pessoas que editam sobre tópicos sensíveis. Existe uma fundação, não sei se vocês conhecem, a Electronic Frontiers Foundation. Eu gosto muito deles, eles têm mesmo muitos recursos gratuitos no site deles e têm recursos traduzidos para português, porque é um problema que eu noto muito na área da tecnologia, que é muito anglocêntrico. É tudo muito na língua inglesa, que tem um problema de acessibilidade e de inclusão muito grande. E a Electronic Frontiers Foundation tem recursos em português, como estes, os cenários de risco, e guardem este recurso. Eu vou deixar o link também aqui no chat. Dê-me só um segundo. Onde é que está? Eu vou colocar aqui. Mas muito resumidamente, há muitas dicas que eu vos posso dar, mas para quem tiver a tirar fotos em manifestações ou greves, vigílias, o ideal é tirar as fotografias sem desbloquear o dispositivo. Ou seja, porque na maior parte dos dispositivos é possível fazer isso. Outra dica adicional é não desligarem os dados biométricos do vosso telemóvel, ou seja, reconhecimento do rosto e de impressões digitais, porque seja as autoridades, seja alguém que vos tire o telemóvel, não vos pode obrigar a dar o vosso PIN, mas pode meter o telemóvel à frente da vossa cara. E aí facilmente conseguem desbloqueá-lo. Portanto, o ideal é mantê-lo bloqueado e sem os dados biométricos, só mesmo com PIN. E para tirar fotos, não desbloquear o dispositivo todo. Atenção a outros manifestantes, e isto particularmente em contextos mais autoritários, obviamente, tudo isto que eu estou a dizer é caso a caso, não é? Nós fazemos uma análise de risco, dependendo da situação. Há situações em que se calhar não é preciso cuidados tão redobrados, mas outras que sim. Eu vou ser sincera convosco, se eu fosse aos Estados Unidos neste momento e imaginemos que eu estava nos Estados Unidos e estava a tirar fotografias a uma manifestação, eu não ia tirar fotos que identificassem os manifestantes, porque neste momento isso poderia pôr algumas pessoas em risco com as autoridades. Portanto, talvez tirar fotos que não identifiquem rostos ou tatuagens, por exemplo, fotos por trás, fotos de cima, tentar ter cuidado com a identidade das pessoas para fazer upload no Commons.
E há aqui um quarto ponto que eu queria, isto é mais um ponto de debate convosco, queria refletir um bocadinho sobre isto, que é um conselho que a Electronic Frontiers Foundation dá é eliminar os metadados das fotografias, porque os metadados das fotos, para quem não sabe, são dados que são automaticamente incluídos em todas as fotografias, que identificam o autor, o dispositivo, o sítio onde a foto foi tirada, a data. E para o Commons, isto é útil, porque identifica a autoria, previne usos abusivos, previne que estejamos repetidamente a publicar a mesma imagem. Os metadados são importantes. Ao mesmo tempo, isto mostra a necessidade de nos protegermos de outras maneiras enquanto usuários, porque eles vão estar lá, os metadados vão estar lá. Portanto, é um bocadinho uma maneira de vos convidar um bocadinho a refletir que, às vezes, mesmo por uma questão de autoria e por uma questão de direitos de autor e por uma questão de segurança, nós temos de dar os nossos dados e isso só reforça a ideia de nos protegermos noutras dimensões. Mais tópicos. Isto é muito rapidamente. Dar preferência a serviços encriptados de ponta a ponta. E o que é que significa encriptar de ponta a ponta? Eu sou uma ponta, a pessoa que está a receber a mensagem é outra. É o end-to-end, em inglês. E automaticamente qualquer mensagem que eu mande é encriptada e só é desencriptada na pessoa que recebe. O que quer dizer que não pode ser interceptada a meio. Entre um ponto e outro, a mensagem e o conteúdo não pode ser interceptado. Temos o Signal, por exemplo. O Telegram, muitas pessoas acham que sim, mas o Telegram não tem, por defeito, esta encriptação, tem que o ativar. O WhatsApp tem encriptação de ponta a ponta, mas eu pessoalmente não sou fã do WhatsApp porque tem outras questões de privacidade. 90% das mensagens fraudulentas que eu recebo são pelo WhatsApp. Portanto, e eles reúnem metadados na mesma, porque pertencem à meta. Portanto, eu acho, na minha opinião, o ideal é o Signal. E isto inclui chamadas telefónicas, esta parte é importante. Uma chamada feita por um operador por telefone mesmo não é encriptada. Uma chamada feita pelo Signal, o conteúdo de voz da mensagem da chamada também é encriptado. Portanto, isto é o cenário ideal. Eu estou quase. Já não vou tomar muito mais tempo. Usar um VPN, quando possível. Desculpa, só um bocadinho para trás, Lucas. Usar um VPN sempre que possível. Temos aquela questão nem todos os sites permitem VPNs e proxies, mas permitindo, disfarça a vossa presença online e ter cuidados redobrados com redes públicas. As redes públicas são mesmo muito vulneráveis. Aeroportos, cafés, bibliotecas, mesmo que o acesso esteja protegido por password, os vossos dados estão bastante expostos sempre que vocês usam uma rede pública. Portanto, se tiverem mesmo de usar uma rede pública, cuidado com o que fazem lá e usem um VPN na rede pública, pelo menos na rede pública, porque assim garantem que os vossos dados estão encriptados enquanto usam uma rede que não é a vossa. Isto não é só para ativistas, isto é para qualquer pessoa. Esta segunda parte é para toda a gente. Por fim, o que fazer se a minha conta for comprometida? Os administradores podem ajudar-vos com isto. Há pessoas que estão preparadas dentro da comunidade da Wikimedia para vos ajudar. Se tiverem perdido completamente o acesso à vossa conta, existe um endereço de e-mail, ca@wikimedia.org, e mudarem a palavra passe tanto na Wikipédia ou na Wikimedia, qualquer plataforma, como em qualquer outro site onde utilizem a mesma palavra passe, se for o caso. Nós sabemos que o ideal é não repetirmos palavra passe, mas o ideal é quase um standard, é um gold standard, não é necessariamente o que as pessoas fazem no dia a dia, e isto é sempre uma coisa que temos de estar presente. Nós regimos sempre pelo cenário possível. Portanto, se isto acontecer, façam questão de mudar a palavra passe em todo o lado. Eu também gosto do Tor, sim. Reflexões finais em recursos. O projeto Art and Feminism, que a nossa Flávia faz parte, tem recursos para reuniões virtuais, sobretudo desde o Covid tem havido muitas situações de Zoom bombing, em que as pessoas entram no Zoom com o objetivo de desromper reuniões, e isto acontece muito, sobretudo com temas mais controversos. A Wikipédia em inglês tem bons recursos sobre privacidade e cibersegurança, e deixo também aqui um bocadinho o desafio de começarmos a traduzir isto para português. E, mais uma vez, a Electronic Frontier Foundation tem excelentes guias de cibersegurança
e tem mesmo guias interativos, tem vídeos, portanto, tem muito material, tem material para ativistas, para jornalistas, tem material para investigadores académicos, sobretudo se estivermos a viajar para países autoritários ou em processo de se tornarem autoritários, visitem o site, existe material em inglês, em português, em espanhol, e eles têm mesmo muitos recursos. E agora queria abrir um bocadinho aqui a roda de conversa, sei que não temos muito tempo, mas queria abrir um bocadinho a conversa às vossas perguntas, ideias, reflexões sobre o que é que foi apresentado hoje. Há aqui uma pergunta de quais dados é que não ficam encriptados numa rede pública. Numa rede pública está tudo exposto. Literalmente, tipo, quem queira aceder aos vossos dados, à vossa atividade, está quase, dá para saber que páginas é que vocês visitaram, quando é que visitaram, fica mesmo muito exposto. Eu não sei exatamente tecnicamente se é possível, por exemplo, saber o que é que foi digitado, mas sei que há muita informação que fica exposta. Portanto, na dúvida, ou não usar ou usar um VPN. Não sei quem é que pôs a mão primeiro. Vou dar aqui a palavra ao Lucas, depois à Obrigado, Victor. Muito obrigado pela apresentação, achei muito interessante, fiquei muito interessado até em participar de mais conversas como essa, assim, acho que elas são muito legais, porque uma das coisas que, para mim, foi mais que fez exatamente essa percepção, né, de como as práticas, elas são transversais, né, na forma como a gente atua na internet, né, enfim, e na Wikimedia é diferente. Bom, não necessariamente, não sei, mas tem muitas obras aqui perto, né, se o pessoal está ouvindo algum barulho de alguma coisa assim. Mas o que eu queria comentar, eu queria puxar com vocês um caso, por exemplo, que é um caso bastante sensível, que envolve tráfico humano, né, mas é uma... ele me disse porque é um brasileiro, né, que foi vítima de tráfico humano em Myanmar, e o trabalho que ele era forçado a fazer era exatamente golpes, né, então era uma quadrilha de golpes, né, na internet, e aí ele participa de entrevistas e relatos em podcasts, e ele fala sobre como existia uma estrutura muito bem feita administrativamente, assim, né, de alvos, né? Então, basicamente, ele se passava por uma mulher jovem, né? E o alvo dele era homens a partir, acho que, de 50 anos, uma coisa assim, com histórico de não ter filhos, de nunca terem sido casados. Então, eles tinham todas as informações pessoais dessas pessoas, né? E através das redes sociais eles conseguiam entrar em contato e, com o tempo da relação, ele ia pedindo para a pessoa mandar dinheiro. Né? E chegava o caso da pessoa mandar $200 mil para eles, para a quadrilha, né? Tipo, ao todo, né? Ao longo desse processo, assim. Né? Então, de como, enfim, tem uma engenharia, né? Extremamente complexa, né? E como as nossas formas de se defender disso, né? Elas são muito menos bem desenvolvidas, né? Assim. E aí eu acho que isso também poderia levar para outros debates, como, por exemplo, o debate sobre qual é a responsabilidade das big techs, né? Das plataformas, das redes sociais, enfim, né? Diante disso, né? A gente tem casos de vazamento de dados muito importantes no Brasil, que, por exemplo, os dados que foram vazados, né? Mas, enfim, a forma de como as ferramentas que a gente tem para lidar com isso, infelizmente, às vezes acabam entrando nesse plano muito mais individual, né? De como que eu me protejo, né? Porque, enfim, a gente acaba não tendo um apoio institucional, assim, né? Nesses casos, né? Sim. O usuário sempre acaba sendo comprometido, né? De diversas formas a partir desses casos, né? Sim, sem dúvida. E é interessante, eu não sabia deste caso que tu me falaste. É um caso muito estranho, mas que é importante falar sobre ele porque é uma coisa. Não sei se vocês conhecem o John Oliver, mas ele tem um vídeo, está no YouTube, em que ele fala especificamente sobre esta indústria, a indústria dos golpes online. E é mesmo uma indústria. Eu não sabia que havia pessoas mantidas em situação de escravidão a fazer isto, mas sei que há empresas inteiras com pessoas contratadas que às vezes entrevistam para um emprego telemarketing, um emprego de apoio ao cliente e depois são obrigadas, ou seja, a alternativa é ficarem desempregadas e às vezes são pessoas em situações muito precárias financeiramente. Um, Em países como a Índia, o Camboja, há escritórios inteiros e é super estranho pensar, são pessoas que acordam de manhã, escovam os dentes, picam o ponto e vão trabalhar das 9 às 5
a fazer fraude, a fazer phishing, a fazer este tipo de golpes online. Isto é mesmo uma indústria bastante grande. Que é uma ideia estranhíssima, pensar que isto é um emprego de algumas pessoas e algumas pessoas que são obrigadas a fazê-lo, não é uma escolha delas, seja por restrição financeira, porque é a única opção de trabalho que elas têm, seja por situações de tráfico humano mesmo. No Camboja também acontece tráfico humano e obrigarem as pessoas a fazerem esse tipo de golpe. Sim. Carlota. Olá, eu fiz há pouco tempo aquele curso gratuito da NAU de RGPD, ou lá como se chama, e eu já tinha feito um curso de análise de dados e Python, e um dos formadores falou sobre a importância do VPN. Eu queria te perguntar quais são os VPNs que tu aconselhas? Tipo, é assim, eu não ando a fazer trabalho propriamente sensível, não é? Mas pronto. E depois outra coisa que é, eu tenho um hábito um bocado mau, que é tipo, todas as notas importantes que eu quero tomar e não tenho a minha agenda física à mão, eu ponho no telemóvel, no WhatsApp. Que sabes de alguma alternativa que possa ter para isso? E pronto, é isso. Mas não percebi a pergunta, Carlota, para uma alternativa para tomar notas? Para tomar notas, sim. Isso é uma boa pergunta. É assim, eu falei mal do WhatsApp. Na verdade, o WhatsApp tem encriptação ponta a ponta, ou seja, os dados que tu pões no WhatsApp estão encriptados. Eu, pessoalmente, eu acho que não é a melhor plataforma porque também, ao mesmo tempo que os teus dados estão encriptados, como pertence à Meta, esses dados podem ser vendidos, mesmo que anonimamente, e também porque o WhatsApp é muito vulnerável a fraudes. Eu recebo muitas mensagens do WhatsApp que são claramente fraude, mas existe encriptação, pronto. O Signal, da minha opinião, é uma das melhores alternativas ao WhatsApp. E podes usá-lo da mesma maneira, podes ter um chat para contigo e falar contigo no Signal. É igualzinho ao WhatsApp nesse aspecto. Eu também faço a mesma coisa. Mando mensagens para mim e faço com schedule e tudo, tipo agendo mensagens para mais tarde, para me lembrar. Em relação ao VPN, o que eu uso pessoalmente é o ExpressVPN. É pago, mas não é muito caro. Eu acho que, e sobretudo se for anualmente, se pagares por ano, não fica muito caro e é tipo ter uma conta de Netflix. E eu acho que tu mencionaste uma coisa interessante, que é mesmo que tu não edites sobre temas controversos, eu também não. Eu faço algumas edições, mas não é essa a minha preocupação. Eu acho é que acaba por ser uma barreira extra que nós colocamos à nossa presença online e que isto é uma analogia a quem é de Lisboa aqui e quem é da Península Ibérica aqui na conversa sabe o que é que eu estou a falar. Nós tivemos um apagão na segunda-feira passada e de repente o pessoal da Rádio Pilhas e dos enlatados e das lanternas, de repente esse pessoal já não eram malucos e já tinham razão em ter aquilo com eles. Eu acho a mesma coisa. Eu fui uma dessas pessoas. Pronto, exatamente. E de repente o pessoal que tinha o kit de emergência, afinal tinha razão em ter kit de emergência. Eu acho a mesma coisa sobre a cibersegurança. Em princípio, se tudo correr bem, não vai ser preciso, mas em caso de apagão, em caso de terremoto, temos lá o VPN, temos as mensagens encriptadas. Infelizmente, o autoritarismo está a crescer em todo lado, portanto, o facto de neste momento estarmos num regime democrático não quer dizer que daqui a uns anos estejamos. Eu sei que isto é muito pessimista, mas é verdade. E se viajarmos para um país autoritário, por exemplo, eu acho que vale sempre a pena protegermos a nossa presença digital. E estão aqui umas sugestões boas no chat também, o PureVPN, 30 euros por 2 anos. Eu acho que é um preço ok. Mais alguém quer levantar questões? Eu sei que estamos muito, muito apressados de tempo, portanto, também eu vou fazer upload desta apresentação para o Commons, aliás, é um pedido da festa da Wikimedia, portanto, podemos ir conversando também. E obrigada por estarem cá e pelo vosso interesse. Espero que tenha sido informativo. Muitíssimo obrigado, Rita. Foi muito rico a apresentação, muito rica nossa discussão também. Eu que tenho que parar de compartilhar aqui, né? E obrigada, Lucas. Não estava à espera de ter este percalço técnico.
Tudo bem. Aconteceu outras... Antes também, na hora que a Ana Cravo foi apresentar também, que ela acabou não conseguindo, por algum motivo também, compartilhar a tela dela. Então, provavelmente pode ser alguma coisa do próprio Meet aqui que esteja acontecendo junto de alguma outra configuração também dos computadores. Bom, gente, agora a gente passa então para o Éder. E assim que a Fabiana der ok, Éder, a gente pode começar.